Alô, Irmandade, paz seja com todos, né? Com todos os irmãos, todas as irmãs e as suas famílias, em nome do Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, né? O nosso Redentor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar aí com a nossa meditação. Vamos ler hoje aqui estudar rapidamente aqui o capítulo 25 de Mateus, né? Aqui na parábola das 10 virgens, né? Que a gente viu aí os sinais, não é isso? Que o Senhor Jesus, pela pergunta dos seus discípulos, né? Sobre o que ia acontecer, quais eram os sinais da sua vinda e do final dos tempos. E aí ele falou todos aqueles sinais que a gente viu, né? Aí nos vídeos anteriores. E vamos ver aqui a parábola que ele fala aqui das 10 virgens, né? 25, 1 até o 13, né? Aí está escrito o quê? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja acaso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então ele está falando da vinda dele e está falando do arrebatamento da igreja, né? 10 virgens prudentes, 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes, né? A pessoa que é prudente, ele disse lá, logo no início, quando ele estava falando das suas, né? Dos seus decretos iniciais, né? Quando ele disse, né? Que o homem prudente e a mulher prudente, né? A virgem prudente, digamos assim, é aquela que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática, né? E o louco, a virgem louca, é aquela que ouve a palavra e não a coloca em prática. Por que isso é importante? Porque é o que ele diz, né? Não são todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Ele está falando aí da igreja, né? Mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, meus irmãos, a igreja, né? Nós nos inscrevemos na igreja para fazer a vontade de Deus, e não a nossa vontade. Esse é o sacrifício que nós fazemos, né? Certo? Sacrifício verdadeiro, né? Que lá na lei, eram aqueles sacrifícios lá, né, que haviam, que são a sombra do sacrifício que nós fazemos agora. Então, a gente vê aqui por essa parábola que essas virgens loucas, elas representam o quê? São o quê? São pessoas que estão na igreja, são falsos irmãos, né, e irmãs, que ouvem a palavra e não a colocam em prática. Nós
Nós não temos capacidade de acompanhar a vida das pessoas, né? Também não é nem do nosso feitio, né? Ficar acompanhando a vida de ninguém. Mas aquilo que está oculto vai vir às claras, né? Então pode ser não, são falsos irmãos que estão na igreja e eu acho que também são as religiões, sabe? As religiões que falam em nome dele, né? Estão aí falando em nome de Jesus a todo tempo, vendendo, né, a salvação. Então o que acontece? Essa lâmpada, ela representa o quê? Essa lâmpada, ela representa a nossa fé, certo? A lâmpada representa a nossa fé. E o azeite representa as nossas obras na igreja. Então, se eu não me preocupo em fazer boas obras na igreja, certo? Se eu não me preocupo em obedecer ao Evangelho, então o que acontece? Vai faltar azeite para que a minha fé seja alimentada. Esse é o princípio exatamente dessa questão das virgens prudentes e das virgens loucas, certo? Mas a obra da igreja é o quê? É eu distribuir os meus bens e dar aos pobres? É só isso? É eu mostrar, né, as minhas obras para o mundo? Não. É também, né, claro, né? Não é eu mostrar as obras para o mundo, é eu fazer obras que sejam verdadeiras obras de arrependimento, certo? Então, ó, o que é, qual é a ordem que é dada no início de quem diz que creu no Evangelho, creu no Senhor Jesus, creu no seu sacrifício redentor? A gente sabe que os apóstolos deram exatamente essa ordem. Qual foi a ordem ali do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 37, né? Pedro, falando para a multidão ali, ele disse, ó, ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Né? E em outro local, ele vai dizer que convertei-vos dessa geração perversa. Né? Fazei obras dignas de arrependimento. Convertei-vos dessa geração perversa. Em outro texto ele vai dizer, nova criatura sois. É necessário que sejamos novas criaturas. O que significa isso? Novas criaturas e conversão. A conversão é o quê? Eu mudar completamente de vida, certo? Eu vou passar a ser uma nova criatura, ou seja, não sou mais aquela pessoa, né? Então eu vou ter que mudar o quê? Eu vou ter que mudar o meu pensamento, o meu procedimento e as minhas obras. É isso. Não precisa de eu fazer grandes obras. É simplesmente isso. Eu vou mudar a minha maneira de pensar. Conversão é exatamente isso. Nova criatura é exatamente isso. Aquilo que eu tinha na minha mente, né, eu joguei fora e agora eu vou botar a mente de Cristo na minha mente. Completamente diferente. Então vai ser uma transformação na minha mente, certo? Essa transformação na minha mente vai fazer com que eu mude a visão que eu tenho do mundo, certo? E, logicamente, vai mudar o meu procedimento, as minhas obras. Aquilo que eu fazia antes. E que é uma reprovação, né, por parte da palavra, eu não vou fazer mais. Mas não é só não fazer, é também o entendimento. Porque o entendimento é muito importante, que a gente tenha esse entendimento para entender exatamente o que a doutrina está nos ensinando, para que a gente não caia em entendimentos e interpretações contrárias à palavra. E mesmo que não seja contrário, mas que venha negar, né? Subrepticiamente. Não é isso? Que é a questão das heresias. As heresias surgiram por quê? Por causa exatamente disso. Porque as pessoas, né, não se converteram,
não mudaram o seu modo de pensar e que, digamos assim, que aquele modo de pensar entrasse dentro da igreja, né? Quando o que deve acontecer é o contrário. Não é isso? A mudança do meu pensamento é o quê? Eu tirar o que eu tenho na minha cabeça e colocar, né, a palavra do Deus vivo, colocar o Evangelho, colocar o Senhor Jesus e partir então para realizar as boas obras, né? Ou seja, alimentar a minha lâmpada, né? Alimentar a minha fé com o azeite, e esse azeite são as boas obras. E essas boas obras começam pela mudança do entendimento, a mudança, né, da visão de vida. Porque se eu não mudar a minha visão de vida, como é que eu vou fazer boas obras? Então eu tenho que mudar, certo? A nova criatura é exatamente isso. Conversão é exatamente isso. É eu mudar exatamente o meu modo de pensar. E vamos em frente, né, irmão? Vamos aprofundar essas coisas para que exatamente possamos nos consolar. Amém? Por hoje, amém, né?